Então, pessoal, hoje, dia 18 de abril, 2h46 da tarde nesse momento. Ahn, eu não sei por que aqui está mostrando 1h46, alguma questão de fuso. Também não estou com paciência para mexer nisso agora, mas enfim. Seguindo aquele modelo, né, daquela opção de compra barata, tentando surfar, logicamente, acreditando nessa continuidade desse canalzinho de alta aqui, a gente também salientou que o rompimento tende a ser para baixo, tá? A gente já teve aqui, que a gente não tinha ontem, porque ontem a gente estava sofrendo aquela situação de inside candles, né? Então, esse candle ainda estava todo contido nesse anterior aqui, né? Ah, e a gente, por isso, para longo, para médio, curto, médio prazo, né? A gente está no gráfico diário aqui. Ele já veio aqui fazer um falso rompimento, né? Rolou uma rejeição, ou seja, pegou o stop de muita gente que considera só esse fundinho aqui como um possível formação de pivô de baixa, esquecendo do padrão de um tempo gráfico muito maior, que é muito mais representativo do que um simples pivô de baixa aqui, tá? Então, já rejeitou não significa que ele não venha continuidade nessa queda. A gente desenhou essa zona aqui, seria uma zona de possível proteção. Vocês podem ver que ele nem chegou a testar a zona, tá? Chegou bem próximo, logicamente. A gente tem um grande volume de transações aqui nesse momento. Então, basicamente, até o momento, tudo se encaminhando conforme esperado. Ele vem fazendo os testes aqui no fundinho desse canal para tentar fazer um rompimento para baixo, ou então ele vai seguir continuidade. Lógico que ele está sofrendo aqui nas médias de curto, né? Porém, ele ainda se mantém nesse padrão, ainda continua sendo uma boa estratégia de compra para médio prazo, visando, lógico, um stop curto com uma projeção de ganhos, conforme eu falei ontem, bem alta, tá? Thiago, mas ele falhou aqui, por mais que ele tenha falhado, já é um indício de uma forte pressão vendedora para formar um pivô de alta? Sim, com certeza. Você pode não entrar, né? Não é uma regra, você tem que entrar aqui. Mas também, se ele estourar, você vai ter que acabar entrando atrasado e aí ele pode acabar vindo para estourar só para fazer o rompimento. Então, eu considero que para o curto prazo aqui, para dias ou semanas, realmente aqui esse é um trade mais. Esse aqui é o momento de entrada no trade mais apurado. Lembrando, eu estou falando seguindo um trade para acreditar nesta continuidade de padrão, tá? Se a sua visibilidade é ultra, não, troca de polaridade, pivô, rompimento, enfim, aí é outro patamar. A análise é com base nisso aqui, tá bom? Logicamente também que se você entrou aqui, não foi estopado aqui, e aí sentiu nervoso, tá no 0 a 0, tá um pouquinho no lucro, também é um bom momento para, se você não se sentir confortável, você sair da posição, né? Ontem a gente também deu uma olhada no 15 minutos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se não me engano, eu fiz um desenho ali também. Fiz aqui, ó. Eu falei que essa daqui é uma zona que a gente literalmente era uma zona de indecisão, né? Por causa dos inside scans, que a gente ia esperar o quê? Um estouro para baixo para validar uma possível entrada. O que aconteceu aqui, ó? Vamos esticar até aqui. Pronto. Em determinado momento do dia ele estourou, né? Mas aquele, como a gente falou, o estouro tem que ser um estouro com uma projeção forte, né? Uma forte intenção, um volume grande, bem maior que a maioria. Ou seja, houve aqui um volume expressivo, mas não muito absurdo. Mas o principal é que não houve o que? A continuidade. Lembra que eu falei? A gente entra no rompimento da continuidade desse padrão. Mas mesmo assim a gente saberia que aqui, que é o nosso canalzinho no gráfico diário, a gente ia ter um suporte muito forte, né? Então ele veio, fez um falso rompimento, ou seja, subiu aqui só para pegar o stop de todo mundo que apostou na venda aqui, rejeitou a média de 200 e vem caindo, sofre de novo aqui, certo? Sofre de novo aqui, ou seja, ele vem, faz o teste naquele suporte que eu falei, faz um rompimento de maneira expressiva, olha esse candle, tá? Olha o volume, maior do que esse volume aqui, desse candle aqui, ó. Esse candle aqui teve um volume financeiro maior que esse aqui, podem ver, ó. Aqui, ó. Olha a linha aqui reta, tá vendo? Maior que esse aqui, ou seja, e houve o principal, a continuidade do movimento, ou seja, ele fez uma barra, se você traça no rompimento da barra, ele ia surfar até aqui, Thiago, mas voltou. Ele voltou, mas não ia pegar nem o seu stop de uma barra única que fosse. Se você colocasse, tipo, entrou no rompimento da barra, o stop na máxima dessa barra aqui
nem aqui ele chegou, certo? Então veio aqui, basicamente o que ele fez um rompimento, veio retestar o rompimento, aí você já viu que o canalzinho de alta aqui, né? Esses movimentos extremamente fracos, né? Nenhuma expressividade, olha o volume, olha a formação do candle, a gente está falando um gráfico de 15 minutos. E logo após a tentativa inútil, né, do movimento de compra, a gente veio aqui para a conclusão de um movimento puxado, né? Então veio aqui, retestou a média, pum, porradão para baixo, né? Aí você pode falar, tá, Thiago, mas então, pode tirar aqui, mas então baseado no seu movimento, se eu não tivesse entrado aqui, eu poderia ter entrado no rompimento desse aqui. Desse aqui, tudo bem, mas desse aqui não, porque olha o pico, extremamente superior a todos os outros, já estava o quê? Numa continuidade, uma queda, olha, ó, aqui, ó, tá vendo? Então isso aqui é o que? É aquele mesmo exemplo que a gente deu inicial lá no dia de ontem. Isso aqui é que? Uma forte indicação de exaustão de movimento. O movimento vem, estoura com tudo, faz um pico aqui desse absurdo e depois ele já começa a demonstrar fraqueza de continuidade. Então aqui era o momento para você já antecipar ou começar a realizar parcial, trazer sua parcial para cá, enfim, ou ficar atento e de repente até realizar uma posição. Aqui a gente está falando de que se a gente tivesse entrado, cadê aqui ó, no rompimento? Cadê? Deixa eu pegar aqui. Opa, desculpa. Se eu tivesse entrado no rompimento aqui, a gente está falando aqui, ó. Ele chegou a navegar um 2,5% aqui que você teria pego nessa pernadinha aqui. Lembrando que isso aqui é um gráfico de 15 minutos, tá, pessoal? Então 2,5% aqui em, sei lá, cadê aqui? 6 horas, certo? Se você validou nesse rompimento, ou até esse reteste aqui seria até maior. Tá? Depois ele vem fazendo a mesma coisa que ele acabou fazendo aqui, que é começar a lateralizar após o que? Após uma força de movimento, tá vendo? Ele volta e lateraliza, deu uma pequena lateralização aqui, nesse pedacinho aqui. Bom, faz um rompimento, mas bem curto, vem para fazer um reteste, ó, pum, estoura de novo para cima, só que com uma força de candle de certa forma de maneira expressiva, né? Ou seja, aqui a gente poderia entrar comprado no rompimento desse candle pela expressividade. Ah, se tivesse esse candle aqui tivesse rompido, você teria entrado, Thiago? Por que não? Porque olha aonde ele voltou. Aqui, ó. Ele simplesmente foi lá, fez um falso rompimento desse range aqui e já está voltando para ele. Então segue o baile, voltou para dentro do canal, certo? Então o jogo não mudou. Aqui é simplesmente para quem estava atento, fez um bom surf, pegou 2,5%. Talvez tenha pego 2,5% na queda, se apostou na alta aqui após o rompimento aqui desse power breakoutzinho de leve aqui, fez mais uns 2% aqui, 2,5% aqui nessa subida, está surfando no trade até agora, certo? Então a gente continua na mesma, movimento de indecisão no Bitcoin, essa falsa aleatoriedade aqui, inclusive este forte movimento de subida aqui, a volume financeiro nem chega perto do volume financeiro de exaustão aqui, nessa queda, então temos que esperar. Ah, Thiago, mas se ele fizer um rompimento aqui, um pivôzinho de alta aqui, daria para entrar? Né? Daria, mas dentro dessa zoninha aqui, pessoal, eu prefiro não fazer trade, né? Se a gente fizer uma esticada para cá, ó, e a gente trouxer para os fundos mesmo, ó, você vê que aqui, ó, é um momento de muita oscilação, muita briga, sabe? Perdas de domínio, de comprador para vendedor, vendedor para comprador. Então, sinceramente, eu não acho que vale a pena o risco. Ok? Então, para o Bitcoin hoje é isso. Vamos ter um pouquinho mais de paciência para ver aonde esse bichano vai aqui para os próximos dias e semanas. Beleza, galera? É isso, valeu!